paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Pela primeira vez eu já estava pronta e preparada para ouvir você falando Evan News. Fala mesmo, Evan News. Mas que bom Só que aí bugou, foi. tempo. Vamos lá? Foi um bug do bem, né? Já que funcionou ali, a gente não teve problemas. Mas e aí, Pedro? Vou lhe fazer uma pergunta inédita. Que nunca aconteceu. Nunca! Então mande. Como você está se sentindo hoje? Eu estou bem demais e feliz que está com esse convidado aqui. Não revela agora que ninguém sabe. Não, é surpresa. Calma, daqui a pouco. Ninguém sabe ainda. Agora foi inédita mesmo, porque toda vez sou eu que pergunto pra tu, né? Primeiro. É verdade, né? Foi eu que perguntei dessa vez. Você tá se sentindo bem? Eu também estou bem. bem. Hoje nós estamos positivos. E eu achei chique, já que falamos do convidado brevemente, a Luizinha, porque eu sempre falo da Luizinha, que eu adoro essa Luizinha. Ela está combinando com a roupa do Com as vestimentas do nosso convidado. Muito chique nós estamos. Mas antes de apresentar ele, temos algumas informações para passar para o pessoal. Primeira informação é nossos patrocinadores. Algum momento vai aparecer aqui na tela, como sempre digo, mas vai aparecer. Nosso primeiro patrocinador é a nossa internet, a BrisaNet. Vem fornecendo internet pra gente de alta qualidade, top demais. Se você deseja adquirir esse programa, procura o nosso irmão consultor, Edilson Júnior. Vai aparecer em alguns instantes aqui. Edilson Júnior. Vai ter o contato dele aí também nas nossas redes sociais. Você procura e entre em contato com ele. E nosso outro patrocinador é Edu Cortes. É quem me deixa dar um tapa no meu visual, me deixa na régua, porque se não fosse ele, eu não estaria bonito aqui hoje. É verdade. Você também quiser, procura lá o Instagram dele, vai estar lá e ele vai fornecer para você um serviço de excelência, de alta qualidade. E é isso, né? Já começamos o dia aqui com coisas boas. Bons convidados, bons patrocinadores, bons apresentadores. Exatamente. Do nosso lado. E tem o QR Code que a gente não falou também. Sinta-se à vontade em apresentar. Não, só comentar sobre o QR Code. Você pode nos abençoar também no nosso projeto com o QR Code que está aqui em algum canto da nossa tela e colaborar segundo e nosso editor Sandra, do lado de cá. De cá? Tô pegando ele aqui, ó. Se tiver do lado errado, você inverte, Sandro. Nosso editor querido. Mas enfim, é isso. Seja um colaborador e nos ajude a propagar a mensagem do Evangelho para mais lugares e com mais qualidade, porque estamos fazendo isso aqui para o reino de Deus. Mas é isso, já começamos nesse clima só de coisas boas, então vamos apresentar o nosso convidado, que você aí de casa já sabe, mas é sempre bom lembrar. Ele que é ministro de louvor na Igreja Nova Aliança, mas ele também é músico, compositor, produtor, mas principalmente uma referência em adoração. Seja muito bem-vindo, GJ. É um prazer estar aqui, é algo muito precioso estar nascendo nesse lugar. Obrigado pelo convite, Pedro, Thalita. Creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. E vamos lá, né? Que o Senhor, Ele nos direciona a um lugar, uma conversa profunda, um momento de devoção ao nosso Senhor, porque é uma conversa que vai nos encher e edificar muitas vidas. Amém. Eu tenho um GJ como amigo há um tempo. A gente estudou junto, muito tempo ali conversando e, cara, é muito bom a gente ter agora aqui a gente crente na casa de Deus, servindo na casa de Deus. Muito bom mesmo. E assim, eu conheço a sua história, só que o pessoal de casa não conhece, né? Eu quero que você conte pra gente como foi o seu encontro com Cristo, quando você conheceu Ele. Conta um pouco aí pra galera. Cara, eu me converti em 2012, muito pequeno, assim, sabe? Eu tinha 11 anos, mais ou menos. Só que ali eu não me firmei, era criança, não entendia bem da palavra. Mas só que alguns anos depois, em 2017, eu fui para um acampamento de jovens e adolescentes na igreja que eu congrego hoje, que é a minha igreja local, a Igreja Nova Aliança. Até hoje não saí de lá. E vou resumir brevemente como aconteceu. Cara, eu não queria ir para esse acampamento. Meu pai já estava na igreja há um tempo. Estava indo, já tinha se convertido, mudado a vida dele. O Senhor já tinha restaurado o casamento, a vida, o coração. E com o passar do tempo, ele foi insistindo, me pedindo para ir para a igreja. Vamos, me chamando, bora lá, vamos conhecer. Eu fui algumas vezes, não senti nada demais. Aquele negócio, né? Só me atraía a questão do louvor, às vezes, que era legal, que eu já era músico. Aí chegou um tempo que ia ter um acampamento de jovens e adolescentes lá na igreja. Ele me chamou, perguntou se eu queria ir, que ele pagava. Eu, não, eu quero ir, porque é bem na época, para quem sabe, aqui na nossa cidade tem Copa Vela. É bem na mesma época, 7 a 10. Eu gostava de ir, sabe? Por conta dos meus amigos.
Mas chegou um certo dia, ele chegou lá em casa e disse que alguém tinha abençoado a minha vida e eu não consegui, como posso dizer, desfazer desse agrado que a pessoa fez por mim, né? No tempo era um agrado pra mim, Uhum. mas foi uma bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida através dessa pessoa. Eu acabei indo. Aí no primeiro dia, eu lembro que eu conheci algumas pessoas, mas nada demais, igual o culto, assim, no meu ver naquele tempo. Aí comecei a ir, conheci as pessoas, comecei a tocar violão lá com a galera pra me turmar, né? Aí no segundo dia, nada demais também, tranquilo, mesma coisa. Aí chegou no terceiro dia, eu acho que eu já acordei com uma sensação, acho não, tenho certeza, com algo diferente no meu coração. Tipo assim, parece que o ambiente daquele lugar tava diferente pra mim, sabe? Nesse terceiro dia eu acordei muito cedo, assim, normalmente a gente tava acordando lá uns 7, se eu não me engano. Mas eu acordei muito cedo que eu não consegui dormir. E eu, sem entender, porque eu nem consultava o Senhor nada, né? Porque eu não entendia, era muito leigo, não tinha nenhuma experiência com o Senhor. Mas eu creio que naquele momento o Senhor já estava começando a abrir as portas do meu coração, sabe? Pra realmente que eu recebesse Ele, assim. Aí passou o primeiro dia de manhã, tem a primeira pregação, eu achei massa, legal, mas nada demais. Só esse ambiente que estava bem diferente, em relação também ao louvor e adoração. Mas eu lembro que à noite, no culto da noite, foi onde eu me converti. Aconteceu o quê? Cara, eu fui pro culto, era um culto, né? A gente tem 2 cultos no dia. Era o culto das 10 e o das 8. Eu lembro que eu fui para esse culto das 8. Cheguei lá, o Michel Louvor começou a tocar e eu comecei a sentir algo muito diferente. E eu lembro que nesse dia a gente não teve palavra porque o Espírito Santo nos conduziu ao louvor e adoração. Acho que deu 10 horas, 10 e meia, e a gente tava lá e todo mundo sem entender nada, a presença do Espírito Santo muito forte, muito real naquele lugar. E o Senhor me encontrou. O pastor já perguntou se a gente queria ir lá na frente, mas não perguntou se a gente queria se converter, só para receber algo precioso. A gente foi. Algumas pessoas que me converteram comigo naquele dia. E eu lembro que o Senhor, ele começou a colocar visões no meu pensamento. Cara, vai acontecer isso aqui, desse jeito. Coisas, inclusive, que eu estou vivendo hoje, que eu nem imaginava. E ele começou a ministrar o meu coração, colocar visões de multidões, em questão ao louvor também, a ir levar o testemunho do Senhor para as pessoas. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, porque eu nunca tinha passado por algo assim. Porque eu não conhecia o Senhor de verdade, sabe? Era algo superficial. E ali o Senhor me encontrou de uma forma diferente, que foi através do louvor e adoração. E foi dessa maneira, através de uma música, a gente ficou lá. E um detalhe muito importante, que a gente não mudou as canções. A gente começou a primeira canção, e dessa primeira canção a gente não parou mais, que era uma do Agnus Dei. Aleluia, santo. Entendeu essa música? Uhum. Aí a gente tava lá, ficou lá até esse momento, e eu lembro nitidamente que o Senhor falou no meu coração, e de lá pra cá, foi isso. Que legal, eu acho que... Foi bem breve. Foi breve, mas já rápido. foi impactante, porque... eu acho que mostra muito sobre como é o Espírito Santo que nos encontra e não a gente que é convencido de uma forma racional, sabe? Porque você não estava ali já na expectativa de buscar algo diferente, ou na expectativa de... Você foi ali porque foi, e o Espírito Santo marcou aquele dia e te encontrou, e assim... Sensacional de verdade, assim. Sim. Não foi um encontro... Não eu foi um vou... convencimento. eu vou ali, vou buscar Deus ali. Não, você foi, então, naquela data, Deus já tinha marcado. E fez já algo estava escrito, tudo carimbado, o seu passaporte ali. Que ele ia te encontrar naquele dia lá, naquele momento, naquele exato retiro espiritual. Eu creio que no terceiro dia já era o último dia do... o último dia. E provavelmente o último culto, né? Isso, o último culto. Pronto, então foi no finalzinho do retiro que ele já tinha marcado para te encontrar. Foi muito, muito bom. E um pequeno adendo sobre retiros, assim, existem experiências que a gente vai encontrar com Deus que são só a gente e Deus no nosso quarto. E essas são
super preciosas e importantes. Mas existem também coisas que a gente só vai encontrar realmente se a gente tiver numa imersão espiritual, que às vezes é só um retiro que pode nos proporcionar, porque tem culto amanhã e à noite, você tá ali naquele, sabe, o tempo inteiro com aquela visão e num ambiente sagrado, as pessoas ali na mesma conexão e o Espírito Santo faz coisas maravilhosas. E como é bom a gente ter a oportunidade, como essa pessoa também que abençoou a sua vida, como ela foi enviada por Deus pra te levar para aquele dia. E eu sempre falo sobre a gente dedicar nossa juventude na casa de Deus, porque às vezes em outras ocasiões ou, enfim, em outras circunstâncias ia ser mais difícil, sabe? Tipo, ter momentos assim. E quando a gente tem a juventude ali para encontrar a Deus e dedicar muito tempo a Deus, na casa de Deus, para buscar justamente essas coisas sobrenaturais, porque a gente só vai conseguir encontrar com muito tempo de dedicação, de busca, de consagração, nesses momentos, assim, de intensidade mesmo. E é muito bom a gente poder gastar a nossa juventude nessa intensidade, buscando a Deus e buscando coisas que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida e que, como foi o seu caso, vão nortear, às vezes, o nosso caminho para o futuro, ou são promessas que vão aquecer o nosso coração quando a gente estiver num dia difícil, estiver precisando, sabe, de algo a se apegar, e eu não vou desistir porque o Espírito Santo já ministrou isso aqui ao meu coração, eu não vou desistir porque o Espírito Santo me prometeu tal coisa e tal, enfim. Como é bom a gente poder gastar nossa juventude e de forma mais intensa e viver coisas sobrenaturais mesmo, porque são essas coisas que fortalecem a nossa fé. Elas não sustentam, porque a gente precisa de uma caminhada ali diária, de dia a dia e de constância. Mas no dia que a gente estiver mais fraco, eu tenho muito isso muito convicto no meu coração, que essas coisas são importantes para fortalecer a nossa fé nos dias que a gente estiver num dia nebuloso, ali num dia triste. E aí, falando justamente sobre se manter constante, aí eu queria saber, então, como é que foi essa sua jornada, porque ali foi o seu primeiro encontro com Deus. E aí, como é que foi que o Senhor te transformou de um músico, porque você já era envolvido com música, em um adorador? Como é que foi essa sua jornada? Como é que você construiu isso? Mano, pra explicar isso é difícil, assim, porque eu passei por várias fases de lá pra cá. Primeiro eu me fissurei na guitarra, né? Eu tocava guitarra, ainda sou guitarrista, mas toco muito pouco mesmo. Mas o Senhor foi tratando o meu coração, primeiramente, acima de tudo. Eu não me envolvi com louvor durante o primeiro ano todinho da minha conversão, acho que até 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Eu não me envolvi com louvor, eu busquei a presença do Senhor intensamente, busquei conhecer mais do Senhor. Era imaturo, muito maturo, porque eu era muito novo. Sim, e acontece muitas coisas que a gente tem que sondar o nosso coração e pedir para que o Senhor ele trate as nossas feridas. E eu acho que esse 1 ano e 1 mês, mais ou menos, ou mais um pouquinho, foi algo primordial, onde eu me encontrei. Aí, depois desse 1 ano e 2 meses, eu me aprofundei muito na guitarra, principalmente. Aí eu entrei no louvor, aí eu comecei a tocar guitarra, ministrei bastante tempo na guitarra, passei um tempão, ainda ministro de hoje em dia, né? Mas só que chega um certo tempo que o Senhor estava falando comigo que eu ia entrar numa estação diferente. Uma estação onde eu iria estar em uma posição de liderar a adoração. Não só de estar como grupo ali, estar, como eu posso dizer, complementando um grupo do louvor. Um membro, assim, sabe? Ele falava ao meu coração sobre ser o cabeça naquele momento. De levar a igreja a um lugar de intimidade, de mais profundidade com o Senhor. E foi onde eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu acredito que não envolve só a parte técnica, mas sim, principalmente a parte espiritual. Sim, a parte de você buscar conhecer a Jesus, porque não tem como você levar a igreja a um lugar que você não conhece, entende? Então, como você falou, os momentos de secreto no quarto são primordiais, porque o nosso culto começa durante a semana e a gente finaliza a nossa semana no domingo, que é para finalizar, a gente tem que chegar no culto cheio, não se encher no culto. Então, foi dessa maneira, eu acredito dessa maneira, foi o Senhor me levou a um lugar de liderar a adoração, e foi onde eu comecei a moldar algumas áreas da minha vida, tipo, conhecer mais, não dizendo que ser guitarrista nós não temos que conhecer a palavra, mas o Senhor estava me levando a um lugar de conhecer algo um pouco mais específico, sabe? Ir a fundo sobre liderar a igreja, levar a igreja a um lugar através do Senhor, ouvir a voz do Senhor e levar a igreja a esse lugar, sabe? A esse lugar de intimidade, a esse lugar de busca.
E de lá para cá, o Senhor me manteve aí e é o lugar que Ele me chamou para estar. A guitarra foi algo primordial, aprendi várias coisas, muito bom, foi um tempo precioso. Só que é esse lugar de líder da adoração que o Senhor me colocou hoje, para estar hoje. Foi desse jeito. Que interessante. Então, no caso, nesse período, né, que você falou que estava buscando entre um ano e um mês, não foi? Você passou ali buscando, depois você já começou a louvar na igreja, depois desse tempo. Aí foi a transição que Deus fez na sua vida, não foi? Entre guitarra e E liderança. O que eu acho assim, interessante também é que muitas vezes não sempre, pra gente chegar numa liderança, num período de liderança que nem Geraldo assumiu agora, ele passou pelo ser liderado. Uhum. Passou por ser liderado para depois chegar no período de liderança. E acho muito interessante essa parte, porque a gente às vezes acha que liderar é fácil, é só chegar ali e dar um... Por exemplo, líder de louvor, né? Chegar ali e dar uma playlist de música, cada um pegue sua música, ou pegue sua parte da música, venha pro ensaio, a gente sai e toca. E não é, vai muito... Tem muito mais muito além responsabilidade disso. além disso. Conta aí pra gente um pouco como é liderar Cara, um como ministério de liderar louvor. um grupo, né? Mano, é complicado, mas é como falar a todo mundo. Você tem que amar Jesus, primeiramente. Se você não amar, a escala vai se tornar um fardo para você. Tipo, tá no culto vai se tornar um fardo para você. Então, acho que tem que virar a chave no seu coração, não é na sua cabeça, porque eu acho que a ideia de virar a chave na cabeça é fácil. A ideia é virar que o Senhor ser o centro da sua vida no seu coração, cara. Mas em relação a liderar uma equipe, um grupo, vai muito além, porque envolve relacionamento com a galera, envolve entender o que o Senhor quer, porque assim, muitas das vezes não é sobre as músicas que a gente quer ministrar, sabe? É sobre o que o Senhor Deus quer falar com a igreja. Exato, é sobre o que o Senhor quer passar para a igreja naquela estação. Uhum. A gente tem que entender que a gente está em um lugar de igreja local, entender o contexto da nossa igreja ali. Então, a gente tem que entender o ambiente que a gente está. Então, tem igrejas e igrejas, mas em cada igreja o fundamento é Cristo. Uhum. Mas tem estações que as igrejas elas passam que são diferentes. A sua é diferente, a minha é diferente. Então, é entender o contexto da igreja, entender que os músicos estão ali de forma voluntária, porque, querendo ou não, é trabalhoso você passar a semana, pegar uma canção, tirar o tom das canções ali para cantar. É trabalhoso, você está gastando a sua vida, você está gastando o seu tempo. Então, você tem que ter amor. Sim. E o que eu falo a todo mundo, eu já errei como líder, eu já errei como liderado. Então não é sobre você ser alguém perfeito ou estar em um lugar, eu sou líder, agora eu vou ser desse jeito, você agora vai cantar desse jeito, essa música desse jeito, e é desse jeito, não reclame não. Eu acho que a gente tá ali pra estar em um lugar de coletividade, sabe? Cooperação. Nós como líderes, temos que entender esse papel de líder, que é estar em um lugar onde nós iremos encaixar as peças, porque são personalidades diferentes. Nós não só somos feitos de espírito, mas somos de carne, então tem coisas que às vezes não é Satanás, sabe? Às vezes é nós mesmos, nossa carne vai ali e às vezes cria uma contenda, mas só que nós temos que entender que nós estamos em um lugar de coletividade. Nós não andamos sozinhos, nós não estamos em um lugar de estar solo. Nós estamos em um lugar de andarmos juntos. Então, quando eu falo em questão à liderança, quais são os desafios, eu acho que o desafio é mais hoje, ao meu ver. Assim, não é nem técnico. Hoje a gente procura aprender. Não é nem espiritual, porque acho que o espiritual nós temos que buscar individualmente, sabe? E na igreja, quando nós nos juntarmos, aquilo transbordar e nós adorarmos em coletividade. Mas hoje, os principais problemas que eu observo, assim, não só na minha casa ou em outras casas, é estar em relacionamento com o grupo.
sacou? Eu já percebi isso em vários lugares. E algumas pessoas que eu conheço que lideram falam da mesma coisa. A dificuldade de reunir um grupo para conversar, para ter um tempo de qualidade, porque isso é importante. Demais. Sim, sim. Então, Bom, você tocou nesse ponto. eu acho que a dificuldade hoje, em questão a liderar o louvor, é essa. É trazer a unidade para o grupo de uma forma geral. Sim. Sei que nós temos nossos afazeres e temos coisas para fazer, faculdade, trabalho, igreja também, mas eu acho isso importante e é algo que eu tô falando que eu preciso melhorar como líder e chegar no nosso grupo para fazer isso. Mas é algo também que eu tenho notado nas igrejas no geral, que às vezes eu tô tocando com guitarrista, mas eu não sei nem a idade, nem o sobrenome do guitarrista eu sei. Sacou? É isso que eu tô falando. Então, como eu posso servir em uma equipe que eu não conheço as qualidades dessa galera e os defeitos dessa galera? Não tem como. Como é que eu vou identificar como líder um lugar, um defeito, vamos falar como isso, né? Uma falha no grupo se eu não conheço a pessoa. Sacou? Eu não dou espaço pra pessoa, ela chegar até mim e conversar. Tipo assim, o que é que você tá sentindo? O que é que você... sente agora, pode desabafar. Eu não dou esse espaço, sabe? Então, eu acho que é mais sobre isso. E o papel de um líder também, que nem você falou, né? É pegar a peça e colocar ela no canto certo. Essa peça se encaixaria perfeitamente aqui, essa aqui se encaixa aqui. Não tem como você fazer isso se você não conhece o seu grupo, não conhece o pessoal que faz parte do ministério ao qual você foi responsável por liderar. E isso é interessante. Como eu disse, a pessoa, para chegar na liderança, passa primeiro por ser liderado, para aprender o que é ser liderado, para depois ser líder. E quando você chega na parte da liderança, você não deixa ali também de se tornar um liderado, né? Você tem que aprender com os seus liderados e servi-los também. Tá ali servindo, tá com eles, porque ser líder não é só chegar, então você faz isso, que o povo fala, só mandar tá. Não. Você não é um coordenador, um diretor. Você não é um dono também de uma empresa, né? Ser líder também não é ser patrão. Você não é um dono de uma empresa. Como você falou, a galera é voluntário. E o que eu acho também muito importante é isso, é ter a comunhão e a unidade ali do ministério. Não só do ministério, mas de toda a igreja ao qual você participa. Porque não adianta nada você ter também a unidade do seu ministério ali, seu ministério, o seu grupo que você lidera ser unido, só que ser brigado com a igreja. Entendeu? Você está liderando ali você está criando uma igreja à parte da sua igreja. É muito interessante também você ter essa parte de unidade do seu ministério e unidade do seu ministério com o corpo de Cristo completo. Entendeu? Porque tá muito mais atrelado ao servir do que ao ser visto, assim como um grupo, sabe? Tipo, tá algo mais atrelado a estar em um lugar de dependência no Senhor, mas estar em um lugar de servir na nossa igreja, mano. Sim. Então, é igual um garçom. Se você é um garçom e você tá servindo alguém e a pessoa se sente insultada com seu servir, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que estar em um lugar de servir com excelência a nossa igreja. A gente está servindo a igreja ali, naquele momento. Claro que o centro é Jesus, para que a igreja chegue a um lugar de adoração. A gente está servindo a Jesus, cara, que é o principal motivo. Mas a gente serve a pessoas naquele lugar. A gente serve a pessoas com um bom som de guitarra, com um bom som de bateria naquele lugar, para que as pessoas não se incomodem, porque muitas das vezes a gente tá com um som alto ali, mas a gente não tá colaborando com a igreja não tá conseguindo chegar a um lugar, porque o som tá muito alto, incomoda. Então, eu acho que a adoração, ela não tá atrelada, literalmente, à música, mas assim aos detalhes, sabe? A passar um bom som, a ter um bom som de guitarra, prezar por um bom som do microfone, prezar pela a higiene do microfone, prezar pela higiene das caixas. Isso tudo é adoração, cara. Isso tudo a gente adora ao Senhor, mano. Então, a adoração tá mais no estilo da sua vida, em devoção ao Senhor, como você entrega o seu servir, sabe? Então, a adoração, ela está centralizada nisso, mano. Não está centralizada na música em si. A música é um dos instrumentos. Sacou? Você falou bastante sobre as responsabilidades e características que são
fundamentais para o bom funcionamento de um grupo de louvor, né? Até porque, é como você também trouxe, que vocês precisam estar em unidade, em cooperação, tanto como grupo quanto para a igreja, para que seja algo funcional e que a adoração realmente flua, porque não tem como a adoração fluir se está todo mundo ali brigado, se vocês estão em problemas com os irmãos, enfim. E foi muito interessante, todas essas características que você trouxe uma perspectiva muito ampla das coisas que precisam acontecer. E eu acho que não só no ministério de louvor, mas em qualquer ministério, para que ele funcione, precisa ser assim. Tem que ter essa unidade, Unidade, essa comunhão entre os irmãos, né? Com certeza. Várias coisas, e principalmente o serviço. Agora eu queria saber também, na sua opinião, você já teve nos dois lugares, tanto de liderado como de líder, mas numa perspectiva assim, de uma pessoa que está ali servindo com adoração e especificamente com louvor. Quais são as características que você acha que não podem faltar individuais em um ministro de louvor, seja ele vocalista ou instrumentista, enfim, seja qual for? Cara, assim, a primordial na minha vida, assim, vou falar por mim, minha pessoa, assim, minhas experiências, é amar Jesus. Acabou. Amar e conhecer. Não tem como você entrar em um lugar sem conhecê-lo. Isso é a principal. E quando eu falo em conhecer, é conhecê-lo mesmo. Tipo, em intimidade e principalmente em palavra. É um dos pontos. Amar e conhecê-lo. Segundo, primeiro é espiritual, né? Que é a parte base. Importante. Mais importante que tem. Não tem como você ter o resto das outras. Tem. Só que não encaixa, sabe? Primeiro é amar e conhecê-lo. Segundo, se você for um instrumentista, vocalista, ou back, o que você for, é conhecer o seu instrumento e se aprofundar nele. É o segundo ponto. Não tem como você estar... Você pode amar Jesus e você pode conhecê-lo. Mas se você quer estar em um lugar que você não sabe exercer aquela função, você acaba desonrando ao Senhor. Então você tem que fazer o seu melhor, você tem que tocar da melhor forma, você tem que ministrar da sua intensidade em questão técnica, sabe? Você tem que pensar em tudo. Terceiro, depois da técnica e desenvolvimento musical, né? É a organização. Porque quando você não é organizado, você acaba desonrando ao Senhor. É uma falta de zelo pela presença do Senhor. Ah, você é guitarrista. Zelo é uma boa palavra. Você é um guitarrista, cara. Você pega o seu cabo, como é que você deixa ele quando você tá tocando? Você deixa tudo arrumadinho no chão, ou você joga os cabos de qualquer jeito, só pluga lá e joga, você limpa a sua guitarra quando você termina. Isso é primordial pra mim, porque mostra... Tocar com o instrumento afinado, né? Afinado principalmente. Mostra onde tá o seu coração. Já pensou se eu vou lá no presidente da república e eu boto qualquer roupa, mano? Vai de short rasgado e havaianas. O presidente da república olha pra mim, que falta de consideração, de zelo. Diga aí. Então, é mais sobre isso, cara. É você ser organizado, porque a organização, ela também é uma forma de louvar o Senhor. Sim. Você deixar os cabos ali bonitinho, o cara da técnica, ajudar o cara do sonoplasta ali. Som da plástica. Sonoplasta. Sonoplástico, como é? O som da plástica. O som da plástica. Vamos falar o técnico de áudio. Mais técnico de áudio. Mas, de todas dessas formas, é uma forma de louvar o Senhor. Foi o terceiro ponto que eu falei, né? Foi. Sim, a organização. E um muito primordial é entender o lugar que você está na banda. Eu falo de forma técnica agora. Você toca violão, você tá naquele lugar ali, você tem que servir a banda da sua melhor forma. É sua hora de estar aqui, você vai estar aqui. É sua hora de estar aqui, você vai estar aqui. Para todos os instrumentos, bateria, teclado, guitarra, vocal. Sim. Então, o quarto ponto é sobre respeitar o seu espaço e o espaço do seu colega. Não é sobre ser visto, é sobre organizar. Falando em termos, porque eu tô falando em termo técnico, pra galera que não entende, é tipo, se alguém tá solando, você deixa o cara solar. Você não tá lá, o guitarrista, e você vai no violão e aumenta também pra poder competir com ele e ficar ali os dois solando ao mesmo tempo. Aí acaba que vira uma bagunça, né? Com certeza. Então, esses quatro pontos pra mim são os primordiais, que é conhecer e amar a Jesus, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Ai, Jesus, preciso lembrar. Para aprimorar a técnica. Seu instrumento. O terceiro ponto... Organização. E o quarto ponto... Conhecer o seu lugar na banda. É isso aí.
Vamos lá, repetir. Primeiro ponto, áudio. Conhecer e amar Jesus. Segundo ponto, evoluir tecnicamente. Terceiro ponto, organização. E o quarto ponto, entender seu lugar no mundo ali. É que eu não consegui sintetizar, mas mas essa é a ideia. saber seu lugar. É muito importante isso para um músico mesmo. Você sintetizou bem aí, trouxe todos os pontos primordiais para você ser um bom músico e um bom adorador na casa do Senhor. Quando você conhece a Jesus, o ama e segue o que ele diz, acaba que você puxa todos os outros pontos, né? Porque quando você conhece a Jesus e quer servir da melhor forma, você vai trazer excelência, consequentemente vem todos esses pontos juntos. Exato. Consequentemente, é isso aí. Eu gostaria também de saber, a gente está falando sobre louvor e todo mundo tem experiência, alguma experiência sobrenatural que a gente viveu durante um momento de louvor, num momento de adoração, e a gente entende também que louvor é mais do que música. Com certeza. E aí, eu queria saber, assim, qual você acha que não é bem o papel, mas assim, qual é o ponto norteador, aquilo que tem que estar no coração do ministro de louvor, quando ele está louvando ali? Qual tem que ser o objetivo dele ali para exercer sua função com excelência na casa de Deus? Cara, o ponto norteador para estar ali, para levar a igreja a um lugar. Cara, o ponto-chave para o líder de adoração, você tá falando, né? Isso. É dependência. Perfeito. É estar em um lugar de dependência, porque a gente fala de levar a igreja à adoração, isso, aquilo, estar em um lugar onde a igreja, levar a igreja ao ápice da adoração, mas só que não é por nós, tipo, seres humanos. A gente tá ali para ser usado como instrumento, como voz do Senhor. Tipo, a gente Deus manda pra gente, não que ele não possa mandar para o guitarrista, ele manda de qualquer forma, mas a gente tá ali como líder. Como líder, a gente tá em um lugar de dependência, de escutar a voz do Senhor. Então, o ponto norteador para mim é depender. É depender do Espírito Santo, é entender que pode sim, a gente tem ensaiado as 4 músicas ali, e o Senhor, em algum momento, ele querer, nesse meio, falar algo diferente. Trazer algum louvor diferente. Não que o Senhor... Você ensaiar essas 4 músicas, mas eu quero que você coloque essa daqui junto também. Aí os caras vão... Isso pode acontecer, mas Deus também trabalha na organização. Sim. A gente prepara um setlist Perfeito também. de acordo com o que o Senhor, ele quer falar. Mas pode acontecer que alguma coisa não saia como planejado. Sim. Porque não depende da gente, depende do Espírito Santo. Sim. Toda a oração que eu falo no grupo lá é sempre desse jeito, que o Senhor derrama um vinho novo sobre nossas vidas. Amém. E que o rio de Deus venha sobre essa igreja. É sempre isso. E que a gente venha a depender. E que venhamos a profetizar com nossos instrumentos. Amém. É sempre essa mesma oração. E depender é o ponto. Nós não dependermos, não vai para nenhum lugar. A gente pode fazer uma boa apresentação. Apresentar ali. Mas se não tiver a dependência, foi só uma apresentação. Só foi só uma apresentação. Então, como até um podcast que eu vi esses dias, acho que foi do Hananiel Eduardo, da Brave, ele fala que nós, seres humanos, tipo, temos técnicas que fazem o ser humano em si querer pular, celebrar. É muito fácil a gente pegar um bumbo ali, dobrar o bumbo, e aí a igreja sentir um sentimento. Mas vai chegar no final do culto e vai ser só uma apresentação. Foi só um sentimento. Só um sentimento. Foi só um êxtasezinho na hora ali e passou. Então, exatamente. E não querendo criticar a questão de como os instrumentos se comportam psicologicamente. Tô falando de uma forma para que a gente não deixe que isso ultrapasse o fundamental, que é Cristo. Não pode ficar Cristo aqui e o sentimento aqui. Cristo tem que estar aqui. Então é sobre estar nesse lugar de dependência, entender o que é o sentimento e o que é o Espírito Santo. Sacou? Amém, Perfeito. amém. Muito bom. De entender, eu acho que esse ponto que você trouxe é muito sensacional, porque muito se fala hoje sobre como as pessoas estão emocionais e tal. Sim. E também tem muito do ministro de louvor entender essa responsabilidade que ele tem nesse momento de
levar a igreja para um lugar de adoração e não de sentimento. E a gente precisa entender que existe sim as técnicas musicais que vão levar as pessoas a sentimento. Mas a gente volta ao que você trouxe sobre amar e conhecer a Jesus verdadeiramente. Ele não chamou o ministro de louvor para fazer uma performance ou para levar o público a sentimentos específicos. Mas ele chamou o ministro de louvor para carregar uma mensagem e levar essa mensagem aos corações. E você não vai sair no final do dia satisfeito em ver as pessoas emocionadas. Mas a gente pode sair com uma sensação de dever cumprido quando o evangelho é propagado e quando o Espírito Santo faz transformação na vida das pessoas. Eu acho que ver uma pessoa que trabalha com adoração falando sobre isso é muito importante, porque a gente vê muito outras pessoas criticando, né? Dizendo, que as pessoas estão só emocionais, hoje em dia as pessoas são só emoção. E tem também, mas é papel de toda a igreja discernir o que é espírito e o que é não é. Até porque técnico. Deus nos dá esse discernimento, né? Cabe a nós. Às vezes nós estamos cegos em relação à nossa vida mesmo. E a gente não consegue discernir o que é espiritual e o que é sentimental. Sim, tá assistindo um vídeo no Instagram de um cantor famoso. Tava lá no momento do show, que ele tava fazendo o show, né? Ele tava fazendo todo mundo lá agindo pela emoção, assim, quem assistiu o vídeo viu agindo pela emoção, ele pulando e jogando, pegando um copo d'água e jogando no povo, e pulando, e o povo, a pessoa vê, assim, que nitidamente não era o espiritual, não era o Espírito Santo ali agindo. Nos dá, assim, esse dom de discernir o que é e o que não é de Deus. Então, é como eu falo a galera, cara, não é sobre uma canção que tá no hype, ou um setlist legal, que a igreja vai cantar, ou, como eu posso dizer, um toque legal ali que tá na moda, um estilo musical que tá na moda. Não tá relacionado a isso, cara. Tá relacionado a nós estarmos em um lugar onde Jesus é o centro. Eu lembro que, muitas das vezes, eu no meu quarto, tomando banho, na sala, o Senhor começava a ministrar o meu coração sobre isso. Sempre esse mesmo chamado do Senhor sobre a minha vida. Ele sempre fala essa mesma mensagem, ultimamente ou há anos, né? E aí? Onde está o teu coração? Tá no melhor instrumento ou tá na sua melhor adoração? Tá no melhor microfone, na melhor captação de áudio, ou no melhor violão, ou tá em mim? Então, é isso que eu tenho me questionado todos os dias, quando o Senhor fala no meu coração, e aí, Senhor? Eu vou ministrar hoje aqui no Free Pass, assistindo a Evangelizadora, ou qualquer outra igreja, mas onde está meu coração? Está no setlist que eu preparei através do que o Senhor me falou, ou está em ti? Tipo, eu sempre me faço essa pergunta. E eu sempre peço a Ele, Senhor, que se tiver em mim, faz da tua maneira, faz do teu jeito, porque assim, muitas das vezes você vê ministros se auto-intitulando, sempre falando, né? Que nós não podemos isso, não podemos aquilo, nós temos que estar em um lugar de dependência em Deus, mas não fala o lado de que é difícil estar em um lugar de dependência no Senhor. Sim. É difícil se colocar em um lugar onde nós reprimimos a nossa carne, porque, sendo sincero por mim mesmo, sobe a nossa cabeça. A gente quer ser visto às vezes, muitas das vezes a gente fica chateado porque alguém fez algo que nos machucou. E eu acho importante falar isso, assim, não estava nem lembrando disso, mas eu acho importante falar sobre as minhas falhas, sabe? Eu não tô aqui para dizer que eu faço tudo que eu falo do jeito certinho. Eu tô aqui para dizer que eu faço o que eu posso o máximo para agradar o coração do Senhor. E não vou dizer que eu não vou errar, não vou dizer que muitas das vezes o Senhor não, veio na minha cabeça, na minha mente, querendo me tragar, me levar a um lugar de soberba, ou me levar a um lugar de como eu posso dizer, de querer achar que é eu que estou fazendo. Mas no mesmo momento que vem isso, o Senhor vem no meu coração e fala que não é sobre mim, não é sobre eu compor, não é sobre músicas hypadas. E no mesmo momento eu repreendo, sabe? Porque nós somos seres humanos, nós temos carne, nós temos sentimento, nós temos hormônios. Então, seria um pouco, como eu posso dizer, negligente se eu falasse que só o espiritual conta. Porque é difícil, a nossa batalha é constante, cara. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter empecilhos. E o que vai diferenciar
nós como cristãos, nós como ministros e seguidores de Jesus, é a intenção do nosso coração. E eu não falo a intenção do nosso coração quando vem assim um sentimento de soberba, um sentimento de tristeza, entendeu? De vaidade. É quando esse sentimento vem e o que o Senhor fala, o que você decide. Sim, a respeito disso. A escolha que você faz, né? A escolha que você faz a respeito disso. É isso que mostra a intenção do seu coração. Perfeito. Sacou? Caramba. E a gente não comentou no começo, mas ele tá com uma música no YouTube, né? É verdade, João 1. João 1. Eu já ouvi várias vezes. Eu tava aqui comentando com ele antes da gente entrar no ar, que quando eu abro meu YouTube, aí tem lá, Meu Mix, que é a música que você ouve, tá a capa dele lá, a foto dele e o nome, João 1. É uma das músicas que está na minha playlist, se você quiser também conferir, o nosso irmão Sandulu vai estar colocando aqui vai colocar o link o cara é batera, na descrição. É desenrolado o homem. Deixa comigo, meu parceiro. E bênção demais essa Amém. música. E antes de a gente voltar ao assunto da música, de como foi que você compôs ela, eu queria saber de você como foi sua primeira vez ministrando no altar. A gente tava conversando um pouco sobre Ministério do Louvor, agora conversar um pouco sobre você. Como foi sua primeira vez ministrando no altar ali, nesse período que você passou, né? Você passou um período sentado e depois começou a ministrar. Cara, a primeira vez pra mim, eu posso dizer que foi engraçada. Porque assim, eu lembro uma das primeiras vezes, eu não lembro a primeira vez em si, mas eu lembro uma vez, que era bem no comecinho mesmo. Bem no começo, que eu fui ministrar, a gente tinha até fundado um ministério de jovens e adolescentes. Aí o pastor tava dando a oportunidade pra gente ministrar domingo de manhã. Aí eu lembro que era de muito nervosismo, tipo, eu ficava muito nervoso. Eu acho que o sentimento era mais nervosismo do que qualquer outra coisa. Mas eu lembro até que a gente criou um meme lá na igreja, porque vai ser engraçado isso, porque eu tava cantando aquela música aí, Quero Conhecer Jesus, Yeshua. Aí no meio do culto eu, vamos lá gente, vamos lá, Yeshua. Aí, Meu Deus do céu! Velho, eu vou ir de... Aí depois o pastor Jessé, Yeshua não, Yeshua. Rapaz! Meu Deus, a falta de conhecimento. Não, mas não é nem a falta de conhecimento, é porque... Foi o nervosismo, misturou com tudo ali. É porque não foi mistura de cultura, porque eu não sabia nem o que era Exu. É porque eu, ao invés de falar o nome completo, Yeshua, eu falava Yeshu. Aí não falava entendeu? Ai, Porque era sempre entre a transição do vamos lá, Yeshua. Yeshua. Aí eu tinha que voltar, tá ligado? Eu pulava o ar. Aí foi engraçado. Mas eu lembro que esse foi um relato aí, uma das primeiras vezes que eu ministrei. Rapaz, será que como tava nervoso na hora de ministrar? Tava tremendo. Mas falando sobre memórias também, essa foi muito boa. Foi boa, né? Mas tem alguma memória, assim, que você tenha de ou ministrando louvor ou sendo ministrado pelo louvor? Sobre alguma coisa, assim, sobrenatural que você vai guardar aí pro resto da sua vida? Cara, eu não tenho um momento, assim, específico que eu guardo pra minha vida. Porque eu acredito, assim, que todas as ministrações que eu tô ali ministrando, o Senhor me encontra de uma forma diferente, Sim. sabe? Mas eu lembro da ministração do Free Pass, acho que um ano antes da gravação da canção, João. A gente tava ministrando e tal, e a gente começou a ministrar uma canção minha, que a gente nem gravou ainda, a gente vai gravar. Inclusive, o Sandro vai gravar comigo. Me chama pra participar também, viu? Que eu participei dessa música. Participou de João 1, Participei com o som da fumaça. Você vai ver lá, tá lá, o soltando a fumaça. No meio da música. Mas foi muito bom nesse dia. E eu lembro que nessa canção, é uma canção chamada Manifestação do Rei. E fala sobre a presença dele e fala também do Apocalipse. Legal. Aquela parte que ele vem saltando sobre os montes e tal, sobre um cavalo branco. Vocês lembram, vocês sabem, essa sai. Aí eu lembro que ministrando essa canção, a gente não tava nem programado, mas os meninos já sabiam o que eu tinha mandado pra eles, e eles todos já tinham escutado. Aí eu falei no Talkback. Talkback é um pedalzinho que a gente usa pra se comunicar. Aí eu falei, gente, a música que eu mandei no grupo semana passada, o senhor tá me direcionando a cantar ela aqui. A gente pode fazer algo improvisado aqui e ministrar. Galera, bora. Aí começou a ministrar. Eu lembro que o Senhor encheu aquele lugar de uma forma diferente.
E quando nós estávamos ministrando, alguns amigos que estavam ministrando com a gente, estavam meio abalados com o trabalho, com a família, alguns problemas. Eles começaram a não conseguir mais tocar. Caramba. Tipo, e só ficou o violão ali, às vezes o teclado. E o Senhor começou a ministrar sobre as nossas vidas naquele momento, que é um grupo nosso. Que o Senhor iria derramar canções sobre nós que iriam abençoar uma geração. Mas eu lembro claramente que isso foi um momento muito marcante, porque o Senhor não só envolveu nós de uma forma específica, mas envolveu a igreja naquele dia. Que legal. Que era um culto de jovens e adolescentes. E todo mundo começou a ser ministrado. Muitas pessoas que não eram assim, novas convertidas começaram a ser ministradas, a ser batizadas no Espírito. E foi algo que eu lembro assim que foi muito tremendo. Sensacional. Que massa, velho. Foi num Free Press, foi? Foi no Free Press. Massa. E aí volta para aquele ponto de equilíbrio entre a organização e a ordem, a decência e a excelência, de definir as coisas antes, mas também a sensibilidade ao Espírito Santo e você Sim. ter liberdade Sim. ali de fazer o que o Espírito Santo direcionar na hora. Aí tá um exemplo, né? É. Porque a gente tinha dito, às vezes a gente tá lá, já separa toda a playlist bonitinha, todas as músicas, e o Espírito Santo pede pra gente, ó, bota essa aqui no meio. Durante o louvor, tá lá louvando, durante o louvor, ele vai, bota isso aqui no meio, a pessoa vai... Sempre acontece, é algo bem assim, pontual do Senhor, sabe? Ultimamente o Senhor tem trabalhado muito em questão no setlist que a gente monta, de acordo com a direção dele. Ultimamente o Senhor tem me levado a canções que, assim, não estão no hype, ou muitas das vezes desconhecidas, mas que Ele tem nos abençoado tanto com a presença dele, às vezes através de canções espontâneas, muitas das vezes. Nós ministrando, né? Durante o louvor, começa a surgir cantos espontâneos. E o Senhor começa a nos abençoar naquele lugar. Começa a se manifestar naquele lugar, a presença dele começa a sondar os nossos corações. E é uma canção que está no meu coração ultimamente, é uma canção chamada Encontre Aqui, do Jesus Cop, que fala que da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama e alguém que te deseja. Tipo, que o Senhor de lá de cima nos olhe e veja nossos olhos queimando de amor por Ele. Nossos olhos apaixonados, nossos olhos dispostos a abrir mão de tudo, sabe? A abrir mão da nossa vida, de dinheiro, de reconhecimento para amá-lo. E algo que a gente fala muito lá é sobre estar em um lugar onde nós não somos os principais causadores daquele ambiente, sabe? E que o Senhor seja o causador, ele venha nos confronta a nossa carne. A gente sempre conversa antes de ministrar, tanto seja com os meninos da banda ou com o Ministério de Louvor, sobre estarmos em um lugar onde os nossos corações também estão preparados para ser moldados. Então, não é sobre estar em um lugar que uma canção é hypada, ela vai combinar. Vai fazer a igreja adorar porque a canção tá ali estourada no momento, né? Não é sobre estar em um lugar onde um toque ou um arranjo ele vai nos emocionar. É sobre estar em um lugar onde a presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Sim. Sabe? Perfeito. É tudo que nós ansiamos. E eu creio que tem vindo algo específico sobre Paulo Afonso. As pessoas estão entrando em um lugar onde depender do Senhor é mais importante, sabe? Amém. E tipo, muitas das vezes o Senhor vai nos usar em um lugar que não é no louvor, ali na linha de frente, assim. Vai usar a gente no bastidores, vai usar a gente para servir um café, vai nos usar para ajudar a organizar os cabos da banda, para trocar as pilhas do microfone. Então, é sobre isso. É sobre gastar a nossa vida, porque muitas das vezes a gente considera como perca aquilo, coisas banais, sabe? Tipo, dinheiro, reconhecimento. Mas quando o Paulo ele fala que considera tudo como perca, é tudo comparado à grandeza do conhecimento de Deus. Então, já parou para pensar nessa afirmação de Paulo? Tipo, é comparado à grandeza do conhecimento de Deus.
É tudo. Até a nossa família é considerado como perca quando nós fixamos nossos olhos em Jesus. Sacou? Nossos Amém, interesses amém. terrenos. Que nem quando eu tô orando, assim, quando eu vou ministrar um podcast aqui, ou lá seja nos bastidores da multimídia, eu sempre coloco nas minhas orações que pedindo que ele me use como ferramenta. Porque é uma ferramenta que, se eu pegar aqui, quiser pegar um prego aqui, botar um martelo aqui e o prego, eles vão se pregar sozinho? Não vai. Se eu quiser apertar um parafuso, botar a chave de fenda e o parafuso aqui, ele vai entrar sozinho? Não vai. Tem que ter a mão que pegue a ferramenta e faça acontecer. Então, que Deus me use como ferramenta, que a mão dele venha, me pegue e use para o fim que ele quer que eu faça, entendeu? Essa é uma coisa que eu sempre coloco nas minhas orações. Meu Deus, me use como ferramenta. Que não seja eu. O Senhor me diz qual é a minha função, me pega e faz acontecer. E tem algo muito importante que a gente às vezes nem citou até aqui, cara. Que é sobre entender o nosso papel. Sim. Nós temos um só papel na Terra. Que é testemunhar do testemunho de Cristo. Perfeito. Que é levar o testemunho de Cristo às pessoas, que é fazer com que as pessoas elas se arrependam quando escutem sobre Jesus. Mostrar o caminho e a verdade e a vida para aqueles que não conhecem. Exato. Então, o que eu vejo hoje, sinceramente, que as pessoas não estão precisando de palavras de conforto. Nós temos que pregar o arrependimento, sabe? Às vezes nós estamos pregando as pessoas, tudo vai ficar bem, que isso, aquilo. Não que seja errado. Claro, nós temos que pregar. Mas principalmente nós temos que confrontar a carne, pregar o arrependimento. Para que as pessoas elas se arrependam de fato, elas conheçam a Jesus, elas entreguem a vida a Jesus. Então, porque novamente, em comparação à glória que há de vir, tudo é perda. Então, se está tudo bem... Tudo bem, é perda. Exatamente. Se tá tudo ruim, então, é passageiro. Eu acho que nós estamos em um lugar agora que nós precisamos confrontar. A igreja está sendo perseguida, tem acontecido várias coisas. Então, nós temos que entrar em um lugar de confronto. Não é sobre Ministério do Louvor, Ministério da Mídia, Ina Kids. Como é aqui? É o quê? Ministério Infantil. Ministério Infantil. É sobre confrontarmos. Chegou a hora que a igreja ela tem que se levantar com autoridade, sabe? Para que as pessoas elas conheçam quem é Cristo, a beleza de Cristo. Que Cristo ele se revela em nós, sabe? Através da nossa vida. Para que as pessoas elas sejam alcançadas. E para isso nós precisamos abrir mão de algumas coisas, sabe? O Senhor nos pede coisas e nós precisamos entregar. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Sabe? Muitas das vezes nós vamos ser julgados, muitas das vezes nós vamos ter atitudes que não condizem com a palavra, que acaba que nós somos humanos e acabamos errando. Aquela frase que tu falou aqui no off, e a gente falou, eita, vamos botar e não gravou, poxa. Vamos botar de abertura, como foi mesmo a frase? Que se fosse pra ser do nosso jeito, Jesus não teria morrido na cruz. Se fosse pra ser do nosso jeito, não teria morte, não teria nada disso. Jesus não precisava morrer por nós e levar todos os nossos pecados na cruz, sabe? É sobre nós estarmos em um lugar onde a nossa vontade ela seja retraída e o Senhor ele seja o nosso principal motivo de vida. Amém. Amém, amém. Mano, eu vi tu eu falo mano porque eu tenho intimidade. Você é Geraldinho. Geraldinho não, é Geraldo. Aí. É Júlia agora. Eu vi uma parte de você falando que... Eu me lembro até quando você veio tocar aqui e trouxe o Talkback. Mano, como é importante essa comunicação em meio da galera do louvor, né? De você estar se comunicando ali. Foi difícil inserir isso no ministério? E como é pra você essa experiência de estar se comunicando com o pessoal? Porque tem muita gente que vai assistir, que é do louvor, que tá ministrando louvor e não tem noção de como é ter um DM, né? Que se chama DM, né? DM de louvor ali. Vamos lá, vamos tal música agora, não sei o que. E eu acho muito interessante isso. Conta um pouco pra gente como é isso pra você. Cara, pra gente hoje usar isso, mano... Hoje, a gente, no grupo, tem uma pessoa, quando eu tô ministrando, que direciona os músicos
tudo eu falo pra essa pessoa e essa pessoa passa pra banda. Mas eu também fico com um pedalzinho pra falar com a banda. E o que eu falo pontualmente, na minha parte tô falando, né? Eu falo coisas específicas. Pessoal, vamos descer um pouco, porque acaba sendo indiscreto, sabe? Quando eu preciso fazer algo que tá fora do planejamento, eu olhar assim. Não dá. Não dá, Acaba então, que tira a atenção, às vezes, da pessoa que tá ali, né? A pessoa tá adorando no olho aberto ali e vê e fala, eita, o que será que ele tava querendo falar? Aí pra mim, é esse ponto. Mas quando alguém do ministério, do time lá, tá com talkback junto comigo, essa pessoa é responsável não só por dirigir a banda durante, ajudar a apoiar a banda durante a administração, mas ela é responsável por organizar o ensaio também. O diretor musical ele é responsável por isso, por organizar o ensaio, por dar uns toques. Pessoal, agora vamos ministrar, o Colin disse não me é. Pessoal, vamos finalizar agora. Ele tá dando o sinal. É coisas pontuais, para também não ficar o tempo todo a gente falando agora sim. Não, isso não funciona. Sim. São coisas bem pontuais para nos auxiliar a administrar. É só uma ferramenta. Sim. E ajuda bastante. E sem também funciona. Sim. Porque acredito que a gente tem que estar em entrosamento. Sim. Essa parte do DM musical, eu acho interessante por essa questão de ser mais discreto na hora de passar a informação pro restante dos músicos. E eu acho interessante também porque a pessoa que faz isso, ela tem que estar ligada direto com o Espírito Santo, tem que estar ali no hype total com o Espírito Santo, porque como é que ele vai estar direcionando o restante dos músicos se não tá ligado? Vai ser só ele, agora eu senti que vai ser música tal ali, não foi o Espírito Santo que falou. Pronto, é sempre... a principal pessoa que eu tenho que estar em comunhão ali é com o diretor musical, porque muitas das vezes ele vai nos conhecer, né? E ele, cara, sabe, eu não sei explicar, isso com poucas pessoas. Sabe quando você toca tanto tempo com uma pessoa que ela sabe, sem você precisar falar o que... Só pelo olhar, olhou pra ela, já sei o que é, vamos. É entrosamento. Então a mesma coisa com DM. Só de um gesto no violão, uma coisa que eu faço no violão, ela já conhece tanto que ela já sabe pra onde eu vou, sacou? Então é mais sobre isso, é um auxílio. Não dependemos disso. O Espírito Santo ele faz da forma dele. Mas é um auxílio. Perfeito. E volta novamente para aquela questão de comunhão, unidade, tá todo mundo ali no mesmo propósito. E se aperfeiçoar junto, trabalhar junto, tá ali trabalhando para vencer as humanidades, né? As diferenças, as dificuldades, e todo mundo ali trabalhar naquele mesmo objetivo, porque no final das contas é isso. Independente se é no louvor ou em outra área, todos nós somos mordomos de Cristo. Nós estamos a fim de fazer um serviço com o mesmo objetivo. Então nós temos que servir uns aos outros e servir a Cristo principalmente. Então a gente precisa se esforçar para estar em unidade, em comunhão e fazer as coisas com o mesmo objetivo. Não é ninguém querendo ser maior ou melhor do que ninguém, ou tomar mais espaço, ou... Novamente, é tudo perda. Pouco importa as coisas dessa terra. A gente tem que estar ali com um objetivo muito cravado, e não na mente, mas no coração, de que nós estamos fazendo com o objetivo de adorar a Deus, de levar outras pessoas a adorarem a Deus, de conhecer a Deus. O Espírito Santo precisa estar ali. E aí, se a gente tiver numa mentalidade fútil de quero cantar mais, quero aparecer mais, quero que o meu ministério seja maior, enfim, todas essas coisas são perda. A gente precisa ter isso virado no nosso coração, de que a gente precisa fazer para agradar ao Senhor e para levar as pessoas a conhecerem a Deus. Eu acho que isso se aplica, vai para além do mundo espiritual, mas se reflete nas coisas ordinárias, se reflete na excelência, na organização, no bom andamento de tudo. Se a gente tiver esse fundamento como base, isso se reflete em coisas que a gente nem imagina no nosso serviço. E é por isso que a gente precisa ter essa verdade cravada mesmo, que isso faz toda a diferença. E é sobre o que a gente tava falando durante a nossa conversa, né? É sobre servir. É estar um lugar que a gente tá ali pra servir, cara. As pessoas precisam ser servidas, a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa se preparar, como eu falei, a gente precisa tirar o repertório, a gente precisa organizar o nosso set, seja de pedal, de bateria, microfone, de uma forma organizada. A gente precisa de uma forma
manter a organização durante a ministração. Porque, como eu falei, tudo que a gente faz no altar é uma forma de louvar o Senhor. Seja na organização dos cabos, seja preparando uma multitrack, um verso. A excelência glorifica a Deus, né? Exatamente, a excelência glorifica o Senhor. Então, a ministração, ela vem muito antes da hora do culto. Ela vem em higienização dos microfones, como eu falei, ela vem na hora da montagem do nosso set, ela vem na hora da preparação do grupo em si, juntos. Então, tem muita coisa mais envolvida do que só a hora da ministração, sacou? Sim. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso papo, mas de verdade eu gostaria de dizer que já foi muito proveitoso. Sim, e muito para além de pessoas que estejam assistindo, que sejam ministros de louvor ou não, serve para todo aquele que é servo de Deus e adorador como um todo, porque a gente foi chamado para isso, assim, muito bom de verdade o nosso papo. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer antes da gente finalizar? Não, só que eu queria que você desse, antes da gente finalizar, né, um conselho para os músicos, líderes de louvor ou liderados de louvor que estão iniciando na caminhada, aqueles que já têm experiência e precisam de algum conselho. Cara, o primeiro ponto, assim, é se colocar em um lugar de servir para quem tá começando. Encarar o início como algo ali que você vai amadurecer, sabe? Você tá em um lugar, em um processo de, como posso dizer, de desenvolvimento espiritual e desenvolvimento técnico também. Uhum. Então, tudo que tiver, que você puder fazer assim, que você puder servir, esteja lá. Porque vai ser enriquecedor. Perfeito. E uma coisa que me ajudou bastante foi confiar e estar colado nos meus líderes, na minha liderança, e confiar neles. Porque isso foi uma forma que fez com que eu me enchesse mais do Espírito. Porque quando nós honramos os nossos líderes, a gente consegue avançar mais, porque eles são autoridades sobre a nossa vida. Então, honrar os nossos líderes, sabe? É importante também. Quem honra atrai honra, né? E também sobre adquirir experiência, se eles estão nessa posição de liderança, eles já viveram o papel de liderado, agora estão na liderança, e a gente tem muito a aprender, a conhecer, crescer e usar isso futuramente para os lugares que o Senhor nos levar. E para os músicos, seguir os 4 pontos. Qual é o mesmo? Eu me esqueci. Era... Calma, que eu desorganizei na minha cabeça. Amar e conhecer a Jesus. Amar e conhecer a Jesus. Conhecer Evolução seu instrumento. técnica. Isso. Organização. E entender seu lugar no Saber mundo. seu lugar. Lugar na banda. Top demais. Perfeito. Geraldo, foi um prazer ter você aqui. Valeu, mano. Prazer. E futuramente vamos marcar outro, com fé em Deus. Um terceiro, ninguém Depois- sabe. Deixa essa parte Deixa aí. assim, ó. O outro foi só um bate-papo mesmo. Foi só uma conversa aqui entre nós três. Que ficou guardado só pra gente. Porque pra quem coração. que está em casa não sabe, né? Mas já recebemos Geraldo aqui outra vez. Só que por problemas técnicos tivemos que recebê-lo novamente. Mas muito bom, muito bom. Foi muito bom. Eu gostei desse também, foi top demais. Ele trouxe até informações mais, A mais. mais ricas, com mais detalhes do que Da no primeira outro, que a vez. gente tava até um pouco bem nervoso. O outro, eu posso dizer, pra diferenciar, assim, foi algo mais palavra. Aham. Foi bem mais palavra. Esse aqui deu uma mesclada em palavra e técnica. Sim, sim. É Legal. backstage ali, uma coisa No assim. outro não teve, o conselho dos 4 pontos. É verdade. E nesse teve. Mas foi um prazer receber você aqui novamente. Novamente. E depois que você concluir aquele plano seu, que a gente conversou no off, que ninguém Oh, sabe, eh. deixa no off e você vai retornar aqui e vai contar toda essa experiência pra Fechou. gente. E vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Amém. É isso, eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito enriquecedor. Muito, muito obrigada mesmo. Foi Mandar um abraço pro muito meu bom. pastor, Manfred. Não fala o nome dele, né? E as portas ficam abertas para esse futuro, quando você vier aqui novamente, nos contar suas novas experiências. Muito obrigada. Mais algum agradecimento? E é isso, não, só agradecer mesmo a presença dele, ter que a agradeço. paciência em ter entendido E vir os novamente, problemas obrigada. e vir novamente. E é isso.
E se você está em casa, a gente também quer te agradecer por você que Se assistiu até agora aqui. e não deixou um like ainda. Essa era a minha reclamação. Dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque quando a gente posta, o que acontece, Pedro? Chega um barulhinho. Já chega plim plim no seu celular e você vai saber, saiu Evancast novo, fresquinho pra você. Todas as segundas-feiras, às 19 horas. Mas aí, aquela pergunta inédita também. Pedro, nós só estamos no YouTube. Negativo, estamos também no Spotify, no TikTok e no Instagram. Segue a gente, curta as publicações, compartilhe para aquele amigo que você acha que vai ser abençoado através dessa palavra, que eu tenho certeza que Deus aumentará o seu galardão um pouquinho no céu. Aí tem uma pedrinha a mais na sua coroa. Por você divulgar esse projeto que é Sim, feito não sim. somente um conteúdo, mas um conteúdo com propósito. Então é isso, se inscreva no canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Ao longo da semana nós vamos mandar os vários cortes que houveram Sim. deste episódio. E é isso, edificar a vida de alguém. E muito obrigada por estar até E aqui. também, se você gostou desse episódio, você pode contribuir com ele. Tanto com o episódio como com o projeto. Tem um QR Code aqui em cima. Pra lá. Aqui, nessa parte aqui. Que você pode estar escaneando e contribuindo com o projeto, abençoando, para que a gente possa trazer um conteúdo com excelência e mais qualidade para você. Porque, como a gente disse no episódio, a excelência glorifica a Deus. E quanto mais excelência a gente Perfeito. traz, mais glória de Deus vai ter nesse podcast e nesses Amém. episódios. Amém. É isso. Muito obrigada, gente. Vamos nos despedir. Tchau, gente. Até semana que vem.